Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós temos um tema aqui muito complexo, assim, mas o Senhor nos dá graça aí dentro desse tema para podermos passar para as pessoas aquilo que a gente tem aqui. Hoje nós vamos falar sobre a rainha que perde a coroa. Está aqui no livro de Esther 1:16, 19, que fala assim: então disse Memucã na presença do rei dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos quando disser: mandou o rei Assuero que se introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Nós temos aqui a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. É um dos grandes exemplos de uma pessoa que faz uma escolha errada, movida pelas suas emoções, e paga um preço muito alto pela sua escolha. Por recusar-se comparecer à presença de seu esposo, perde a posição de rainha, todo o prestígio e riqueza, e o seu marido. De que valeu tanta beleza se lhe faltou sabedoria? Nós temos aqui a questão da rainha, que faltou o quê? Sabedoria. Ela tinha tudo nas mãos e jogou fora, por quê? Uma desobediência. Então, muitas vezes, nós queremos trabalhar isso hoje, você pode estar passando por isso, você tem tudo nas mãos e de repente joga fora por conta de uma desobediência. Talvez com Deus, talvez com a pessoa que você está com ela, talvez dentro de uma família. Muitas vezes a gente perde as oportunidades ou perde uma sequência de vida, uma vida abundante, uma vida que vale a pena por desobedecer. Então nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Nós vamos falar: Vasti pensou somente na sua reputação, agindo pela emoção, não quis ser exposta diante da corte. Então nós temos aqui que ela pensou só nela, não é? E agiu pela emoção. Veio as consequências. Aí veio as consequências. É muito interessante, Guerra, porque às vezes a gente tem que pegar um texto, e esse texto, por mais expressivo que ele seja, ele não consegue mostrar toda a história, porque o nosso tempo ele é curto. Mas se você não conhece a história da rainha Vasti, procure lá no livro de Esther, principalmente no capítulo 1. Vasti, ela é considerada uma das mulheres mais bonitas, e o livro de Esther diz que ela era muito linda e muito formosa. E o rei, que tinha um dos maiores impérios que já se conheceu, na época ele era o maior, Então eram mais de 120 províncias que ele governava, e ele fez uma festa, e essa festa muito grande. Uma festa de dias e dias do povo comendo e bebendo, e um dia o rei quis mostrar para todos os seus convidados, principalmente para a sua corte, e para aqueles convidados que estavam junto com o rei, a beleza da sua rainha. Eu acho que isso, nesse momento, é importante para a gente entender, talvez, qual tenha sido a motivação de Esther. De Vasti. Então, Vasti, ela morava em um outro palácio, que era a Casa das Mulheres. Não era no mesmo lugar que era a casa do rei. E o rei, então, já alegre com o vinho, o texto diz isso, ele manda, então, chamar a rainha Vasti para que a rainha Vasti fosse apreciada. Era como se aquela fosse a melhor joia do reino.
Eu tenho a impressão que realmente o rei queria que todos vissem a beleza da sua esposa, que de alguma maneira poderia ser uma forma de honrar a sua esposa no aspecto de que vejam como a minha mulher é bonita, Isso, né? sim. Mas também poderia ser de uma outra maneira, né? Poderia, e eu creio que foi isso que ela entendeu. Ela entendeu que isso não estava acontecendo para engrandecê-la, mas para expô-la. E ela não quis ser, talvez, exposta como um objeto, né? Então esse sentimento talvez tenha sido o sentimento que tenha vindo sobre a rainha Vasti. O importante é a gente entender que ela tomou uma decisão movida apenas naquilo que ela estava sentindo. Né? Ela não avaliou, né? E nós vamos ver outros aspectos dessa decisão dela, mas nesse momento, o que eu creio que Vasti sentiu foi uma exposição, ser exposta, ser colocada, né? A exposição como um troféu, ou como uma joia, ou como uma peça do reino. E eu creio que realmente ela não se sentiu valorizada por isso, ela se sentiu usada talvez por isso. Mas uma das coisas, Rogério, que eu gostaria que a gente atentasse com relação a esse tema de hoje, que nós temos recebido muitas participações de pessoas, e principalmente mulheres, que estão dizendo que os maridos saíram ou foram embora, ou que elas fizeram uma coisa que hoje estão arrependidas, mas que o marido não quer ouvir mais. Então, eu creio que esse tema ele vai trazer luz na vida de muitas pessoas que têm nos ligado, que têm comunicado as situações em que elas estão vivendo e pode nortear como agir daqui para frente. Então, nós pensamos nesse tema em dar uma clareza maior, né? Sim. Porque às vezes, quando a gente responde uma pergunta, a gente tem que ser tão rápido e não dá para ir em todos, né, os caminhos, né? Então, a gente está com... A proposta de hoje é essa. Muitas vezes você teve algo nas mãos, tinha tudo nas mãos e por alguma coisa que talvez você nem tenha percebido que tenha feito, você começa a perder ou começa a simplesmente ver que aquilo tudo que você tinha conquistado até aquele momento, se esvair da sua mão, e isso talvez possa te ajudar a discernir. Então, a perda dela aqui foi muito grande. Sim. Né? Foi muito grande. Muitas vezes as pessoas perdem muitas coisas, né? Igual o pastor Rogerinho falou aqui, porque de repente você fez uma coisa, talvez nem você está notando. Né? Você está desmotivando a pessoa. Isso desmotivou o rei a ter aquela rainha com ele. Ele não quis mais, porque falou, não, quando eu quis, né, colocá-la aqui, mostrar, e mesmo que ele estivesse exibindo, era a esposa dele, e ele queria fazer isso. Né? E pela emoção, né, que ela agiu, pela emoção, ela errou. Né? Primeiro, como esposa, ela tinha que honrar o marido. Sim. Ela não honrou, ela desonrou ele. Perante, né, veja aqui, da Índia até a Etiópia, é muita coisa. Eu imagino quantas pessoas estavam ali, quantos líderes, né? Quantos príncipes estavam ali, né? Quantas pessoas aí do reino estavam ali, de repente, ele falou assim, o que eles vão pensar de mim? Não é? E aí nós estamos abordando uma palavra que é muito comum, entre aspas, né, acontecer nos relacionamentos e dentro do casamento, que é a palavra desonra, né? Sim. Então nós estamos aí abordando esse aspecto, que ela o quê? Desonrou um homem que era, né, assim, era um rei, ou seja, respondia por quantas pessoas, príncipes que estavam abaixo dele, né? E no momento de celebração, de festa, onde fez esse ajuntamento todo e aí mandou chamar, ela disse, não, eu não vou não.
né? Então, essa palavrinha desonra, ela mexe com muitas pessoas, com todos nós, na verdade, claro. Né? Essa questão de você ser desonrado. E aí a desonra é justamente o inverso de honra, é claro. Né? E honra é o quê? Honra é você valorizar, você estimar, você amar, uma expressão de amor, não é? Então, quando isso não acontece, o sentimento, então, na vida das pessoas é justamente o inverso, é o sentimento de desamor, o sentimento de ser rejeitado, não é? Não reconhecer a posição. Não reconhecer, exatamente. A autoridade. E principalmente diante das pessoas, ali estava exposto diante de tantas pessoas. Tem uma coisa interessante, Rogério, que eu gostaria de acrescentar nessa introdução, é que Vasti, ela sabia que o seu marido, ele tinha autoridade sobre a vida e a morte das pessoas. Tinha autoridade total. Então, se opor ou deixar de obedecer a palavra daquele homem era colocar em risco a sua própria vida. Então, eu acho que nesse momento ela perdeu a noção. É por isso que eu creio que ela realmente agiu pela emoção. Ela perdeu completamente a racionalidade. O que aquele ato poderia fazer, porque o rei poderia mandá-la simplesmente enforcá-la naquele momento e ela nunca mais, né? Ou não somente ser exilada, como ela foi banida, mas ela poderia morrer por causa dessa atitude, que foi uma atitude totalmente inconsequente. Nós temos aqui uma participação do DDD 27, deve ser Espírito Santo, diz assim: boa tarde, me converti já faz 3 anos e passei por um processo de cura com a minha mãe, mas tudo que ela fala me irrita, é muito difícil obedecê-la, não é? O que fazer? E aí? Talvez você tenha passado por um processo de cura, mas essa cura não tenha sido efetivada de uma maneira onde você consiga ainda vencer essa situação. Agora, outra coisa que você precisa avaliar é o quanto muitas vezes a sua mãe está agindo e falando o que é a verdade e às vezes não, porque a gente precisa realmente, pode me irritar, ok, mas ela tem razão. Essa é uma coisa, né? E você precisa realmente despir-se da sua razão e começar a entender e enxergar a razão do outro quando o outro tem razão. E será que esse comportamento você tem somente com a sua mãe ou com qualquer pessoa que te confronte? Essa é uma outra situação que você precisa avaliar, né? Rever isso. Precisa ser feito um trabalho e uma administração bem mais abrangente, viu? Para poder saber as verdadeiras raízes disso. Mais profunda. Nós temos uma outra participação aqui, DDD 51, deve ser da minha terra, lá do Rio Grande do Sul. Diz assim: bom dia, pastores. Como conciliar as nossas interpretações em relação ao que o outro diz e a sua verdadeira intenção? Né? É a Raquel do Rio Grande do Sul, deve ser Porto Alegre, eu acho. Não sei. O que o outro fala. Ela está perguntando assim: como conciliar as nossas interpretações em relação ao que o outro diz e ao que verdadeiramente a pessoa quer, o intento por trás. Né? A palavra chama-se discernimento. Discernimento. Aí tem que realmente discernir, que muitas vezes as pessoas falam até por parábola, né? A gente fala até por parábola, você não sabe nem o que está falando. Uns falam por parabólica, parabola, né? Parabola. Então tem que ter discernimento, né? Discernir aquilo que a pessoa, né? Prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Ver qual o contexto que ele entrou, né? Muitas vezes a gente tem que ver o contexto, em que situação, né? Qual o contexto que ela está falando. Está falando sobre família, sobre minha vida pessoal, sobre o trabalho. Então vamos ver qual o contexto que ela está falando. E aí você vai ter um discernimento daquilo e aí vai dar para você interpretar direitinho qual, né, a mensagem que a pessoa está passando para você. Tem uma coisa que eu queria acrescentar.
Às vezes, não é a motivação do que a pessoa diz que se torna relevante ou não. Às vezes é o que a pessoa diz, se o que ela diz é relevante e não a motivação. Porque se o que ela diz realmente é verdade e vai acrescentar alguma coisa para mim, não importa qual seja a motivação dela, eu vou agregar aquilo porque eu entendi que aquilo que ela está falando é bom para mim, é importante para mim, realmente eu tenho aquele tipo de comportamento e eu preciso mudar, né? Fazer uma análise daquilo que, do quanto de verdade aquela pessoa está dizendo, independente de qual seja a motivação. Porque se pode até ter uma motivação boa, mas o que ela diz é uma inverdade, então aquilo, mesmo com a motivação dela boa, aquilo não tem que te afetar. Exato. Então, julgue a palavra que você recebe e deixa que a motivação do coração julgará a Deus, que é o único que pode avaliar. Exatamente. Nós temos aqui, Guilherme, uma outra participação do Rio de Janeiro. Ela diz assim, ó: amo muito meus líderes, é da Michelle do Rio. Amo muito meus líderes, mas não gosto de comparações. Somos novos no ministério pastoral, mas assim, como fazer se a minha pastora uma vez falou que eu sou a pastora da igreja e eu falei que eu não queria o lugar dela, mas eu não estou querendo tirar o lugar da pastora, porque as pessoas elogiam muito a gente, né? Então aqui a gente percebe que a pastora, a líder da igreja, já está com uma pontinha de ciúmes a respeito de vocês, da disponibilidade de vocês, né? E os elogios que alguém teceu a vocês. Né? Então a gente percebe que a pastora de vocês, orem muito por ela, porque ela precisa de ser tratada, curada. Né? Ela tem um problema muito sério aí nessa área de baixa autoestima, né? E se sente assim, então, talvez ameaçada pela vida de vocês. Então ore para que Deus possa, sabe, descortinar isso e vocês fiquem na posição de vocês. Né? Façam tudo aquilo que é pedido, é necessário fazer, né? Mas também busquem de Deus, Senhor, é aqui o lugar que o Senhor nos quer mesmo, né? Ou seja, precisa ter essa convicção, né? Mas façam tudo aquilo que está disponível para ser feito nas mãos de vocês, mas assim, sabe, procuram de toda forma, sabe, honrar o líder, honrar a pastora, o pastor, não é? Mas que essa nuvem assim seja retirada, né? Porque isso acontece, não é só na igreja do Rio de Janeiro, acontece em muitos lugares. Não é a igreja que é o problema, mas são o coração das pessoas. Sabe? Eu lembrei da síndrome de Saul. Então se espelhe na vida de Davi. Exatamente. Isso mesmo, com certeza. Nós temos aqui um outro tópico aqui, isso aqui é muito interessante. Não assumiu o seu papel como rainha, se colocando ao lado do rei. Né? Nós temos dentro do relacionamento conjugal, cada um tem o seu papel. E muitas vezes os problemas que vêm, essa troca de papéis. Né? Ou não assumiu o papel que tem. E ela que não assumiu. Que o papel dela como esposa naquela hora era comparecer perante o rei. E ela negou fazer isso. Então ela quebrou ali dentro do relacionamento, né, uma questão do papel. E né, você que está nos assistindo aqui, né, eu sei que você tem seu papel dentro do relacionamento, então assuma seu papel. Faça aí uma retrospectiva aí do seu relacionamento e vê aonde você perdeu esse papel, volta lá e busca, tá? Bom. Isso é extremamente importante. Ela não era simplesmente Vasti, esposa de Assuero. Sim. Ela era a rainha do Império Persa. Com certeza. Então, ela como mulher, esposa, pessoa, ela era uma coisa, mas ela tinha uma função, ela era a rainha de um império. E ela, como rainha, ela tinha que se posicionar como rainha. Ela tinha responsabilidades como rainha. Quando ela casou com aquele homem, ela já sabia que aquele homem ou seria ou já era o rei. Então, ela já tinha, né, com certeza,
essa visão de que ela estava ocupando uma função de destaque, uma função de importância, uma função de respeito, uma função de liderança, onde todos estavam focados nela e ela era um exemplo. Rogério, desculpa te cortar. Ela tinha que estar submissão a ele. Então, o que era a missão dele? Reinar. Sim. Então, ela estava debaixo da mesma missão que ele. Não é a mesma coisa, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa que mandou aqui, tem muita dificuldade em obedecer algumas coisas que é na palavra. Por exemplo, como ser submisso ao meu marido, não é? Peço a Deus que me ajude. Ok, então é isso que nós temos que entender. Então, o que é estar submisso? Estar debaixo da mesma missão, não é? Que Deus outorgou ao seu esposo. Por exemplo, nós estamos falando do rei Assuero, mas, por exemplo, se o seu esposo é um médico, você está debaixo, a missão dele. Qual é a missão dele? Estar o tempo todo servindo. Com o celular ligado o tempo inteiro. 24 horas, plantões, cirurgias. Aí hoje eu vou ter meu esposo comigo. Aí vem lá uma cirurgia. Uma emergência. Emergência. Então, é uma situação. Esposo de um pastor. Então, se já casou, sabendo disso, está debaixo dessa missão. O pastor também não tem horário, final de semana, que é o dia, às vezes, vamos descansar, é o dia que mais tem atividade, liga de madrugada, enfim, essa é a questão, né? Só um parênteses. Mas nós temos, segura um pouquinho, nós temos uma participação ao vivo lá do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, bom dia. Oi, Vaz, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, quero parabenizar vocês, começaram hoje muito bem, né? No livro de Esté, 1:15 ao 19, né? E é o seu nome, né? É, né? Então, benção pura, né? Que benção. Então, pastor, olha só, quanto eu me envolvi nessa história, né? Desse casal, creio que seja um casal, né? De pastor, que estão frequentando uma outra igreja, né? Que já está havendo aí um ciúme das ovelhas, né? Sabe, pastor, eu já passei por isso também. Eu já estive numa igreja, aí o pastor falou para mim, né, que dia de domingo, não era para mim ir lá para lá, não, porque eu queria fazer pescaria na igreja dele. Que isso? Aí eu pensei, Jesus, eu senti vontade de ir lá. Só que ele interpretou de outra forma, né? Uhum. Então, o que eu fiz? Não fui mais lá. Simples assim. Uhum. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou procurar ajudar as igrejas, né? Quando eu for convidada, eu vou. Principalmente aos domingos. Certo. Porque, às vezes, a pessoa não tem muita confiança em si mesmo. Isso. Então, ele quer jogar algo para alguém, entendeu? Eu entendi. Então, é o seguinte, eu creio, não sei, pastor, mas esse casal, Deus tem uma obra na vida deles, para eles pastorear. Isso. Eles vão ter o ministério deles. Eu creio nisso Em também. nome de Jesus, pastor. Uhum. Eu creio também. Eu Eles creio, vão ter pastor. o ministério deles para não passar por situações que eu passei nesse dia. Foi muito triste, porque eu senti vontade de estar numa igreja, né? E ouvir o que eu fiquei assim, poxa, chato, né? Mas tudo bem, Deus é fiel, né? É verdade. Deus está na frente, né? É verdade. E é isso aí, então quero parabenizar vocês, esse programa aí tá todo mundo bombando no Rio de Janeiro, né? Ok. É benção mesmo, né? Vocês são Amém. bênçãos do Senhor Jesus para edificar as nossas vidas, né? Amém. Então quero agradecer a vocês pela paciência que tem conosco e que sigam sempre assim, né? Amém. Em nome de Amém. Jesus. Obrigado, Amém. viu, pastora, Obrigado, pela sua pastora. ligação. Deus Deus abençoe. abençoe a sua vida e Amém. seu ministério, viu? Amém. Muito obrigado. A paz. Tchau. Paz. Essa questão, inclusive, Rogério, da submissão, a gente já até tratou em outros Verdade. temas, né, em outros programas anteriores. Mas é muito importante quando a pessoa entende que ela, além de esposa, né, no caso, nós estamos hoje falando especificamente da questão de Vasti, que além de esposa, ela tem uma função e essa função está atrelada
responsabilidade não apenas que ela assumiu ou precisa assumir, mas também aquilo que é o chamado da própria família. Né? Porque muitas vezes a gente precisa entender que há um propósito, claro. não apenas para a mulher, não apenas para o homem, mas para a família. Deus, ele fez um propósito para a família e Deus quer usar as famílias e não apenas um indivíduo. E nesse caso, o que eu creio que faltou em Vasti foi esse entendimento de qual era a sua função, qual era a sua responsabilidade e qual era o seu papel, não somente nesse momento da história, né? Porque se ela tivesse a visão do papel dela no reino, ela não teria feito o que fez nesse momento da história. Temos uma participação aqui de Belo Horizonte, diz assim: bom dia. Mesmo que percamos algo importante na vida por desobediência ou ignorância, Deus pode restaurar ou Ele nos dá uma nova chance? Né? Restaurar é nova chance. É a mesma coisa. Deus pode fazer as duas coisas. Né? Não há impossíveis para Deus. Deus pode restaurar aquilo que você perdeu, né? E eu estou entendendo isso até mesmo na questão de relacionamentos, né? Como Deus pode te dar uma outra oportunidade para você ter um outro, né, relacionamento. Não sei quais são essas circunstâncias. Eu só estou respondendo no sentido de que Deus pode tanto uma coisa quanto a outra. O que a gente precisa, no caso, avaliar é a nossa posição. Primeiro, entender aonde erramos, né? Como Deus nos orienta sempre, volte aonde caíste. Né? Entender aonde erramos, quais foram as nossas atitudes que geraram essa perda, curarmos, né? Então, até passar pelo processo de perdoar a si mesmo, restaurar esses relacionamentos que foram danificados, isso tudo faz parte do processo, independente de que você vai ter a restauração ou uma outra oportunidade. O importante é resolver completamente todas as coisas para que aquilo que Deus venha trazer não seja impedido ou a gente não caia nas mesmas circunstâncias de novo. Amém. Né? João Guerra, nós temos aqui uma outra participação que está relacionada com mãe também. Interessante. A paz, pastor. Sou de Jaú, interior de São Paulo. Ore pela minha mãe. Eu a amo e ouço sempre o que ela diz. Sim. Mas às vezes me sinto muito mal. E não só eu, mas as minhas irmãs também. Porque ela, quando fala com a gente, sempre acaba nos ferindo e acabamos discutindo. Outro dia, me senti mal e pedi desculpas a ela. Pastores, eu não sei como conversar com a minha mãe. O que eu faço para poder entendê-la? Muitas vezes a questão da mãe, ela tem um sentimento de posse. Então, muitas vezes a mãe acha que ela tem que falar e o filho não tem que responder e tem que aceitar tudo que ela fala. Esquece que os filhos crescem, né? Esquecem que os filhos amadurecem, então, esquecem que os filhos podem ter mais conhecimento do que ela em determinados momentos. Não é? Então, vai olhar você como menino ainda, né? Você tem 7 anos, 8. Então, tem muitas coisas que a gente tem que fazer o quê? Eu uso um termo assim, eu falo assim, põe um canudinho no ouvido, ele entra de um lado e sai do outro, né? Então resolve o problema, né? Ouve, deixa ela falar, não bata de frente, não é? E resolva, e ore por ela, para que Deus toque no coração e tudo, que muitas vezes eu já adquiriu uma situação e dependendo da idade, não vai mudar. Não adianta, conforme a idade, não é? O que é mais fácil mudar? A mãe ou o filho, né? É lógico, né? Isso aí. Então tenta mudar você, né? Muda de atitude, deixa ela falar, né? Falou, deixa pra lá e tal. E, né, continue na convivência. Curte os momentos bons que você tem com ela. Curte o máximo que você puder. Que mãe a gente só tem uma, né? Depois, como é que fica? Então, enquanto ela for viva, curte o máximo que você puder, porque é importante isso. E quem tem que compreender ela é você, não é ela que vai te compreender. Né?
né? Verdade. Temos aqui uma participação da Lília Castro, lá de Arcos, não é? E assim, manda um alô para mim. Alô! Tudo jóia? Rapaz, eu não tenho vontade nenhuma de me arrumar, nem de trabalhar. Moro em Arcos. Olha, Lília, tudo indica que você está vivendo um quadro aí de, pelo menos, sintomas depressivos. Então, você precisa de uma ajuda, né? Busque ajuda com algum profissional, né? Tanto um profissional psiquiátrico, para poder, talvez, vai ser necessário te ajudar, te orientar a respeito de alguma medicação para você sair desse quadro, não é? Ou mesmo acompanhamento psicológico, onde você vai precisar ser ajudado, orientado, né? Se tiver na sua cidade alguém, um pastor que conheça essa área de restauração, de cura, de libertação, puder te ajudar, vai ser ótimo, viu? Então, mas peça ajuda para alguém poder te levar num desses profissionais para você poder ser ajudado, viu? Com certeza, isso nós podemos falar que Deus tem o melhor para você, não é? E com certeza não é essa a realidade que você está vivendo, tá? Sim. Então, você precisa de ajuda. Ok, Guerra, vamos lá? Desobedeceu seu marido, recusando-se a comparecer à sua presença. Eu queria encaixar aqui esse termo com 4, que fala assim: não honrou seu reino, suas leis e a coroa que estava sobre a sua cabeça. Eu acho que ela não avaliou o pacote que ela estava dentro dele. Não é? Ela não olhou isso. Sim. Ela não olhou todo o conteúdo, ela não enxergou, ela focou em uma coisa e esqueceu de olhar ao redor. Que aqui eu achei interessante aqui, que ela nem a coroa que estava na cabeça dela, que aquilo ali, né, uma simbologia muito grande de reinado, de respeito, de tudo. Então o que ela fez aqui? Ela não honrou, não foi só o esposo, não foi o reino todo. Né? E muitas vezes, Rogério, as pessoas elas não têm visão social, que a atitude delas não tá ferindo só uma pessoa, está trazendo consequência para várias pessoas, inclusive dentro da família. Né? Ontem no curso eu estava falando assim à noite, e eu estava falando sobre a questão da pessoa gritar dentro de casa. Que muitas vezes numa discussão entre marido e mulher, um grita e esquece que a criança pequena está assistindo aquilo ali. E muitas vezes a pessoa não tem noção do que ele está ferindo. Eu vejo aqui, por isso aqui, ela perdeu a noção de que ela estava mexendo com todo um reino. E isso é muito forte, entendeu? Na questão de honra e de tudo é muito forte. E a coroa que estava na cabeça dela, também ela não honrou, né? E então eu vejo aí, né? A questão, por exemplo, uma das coisas que a gente vai ler, e mais de uma vez na palavra de Deus, a respeito da lei dos medos e dos persas, inclusive no livro de Esther, deixa isso muito claro, a lei que não se pode revogar, isto é, aquilo que é falado através do rei não se revoga. E a gente vê isso, inclusive, em livros anteriores, por exemplo, Esdras, Neemias, que um rei deu uma ordem e aí foi buscar aquilo que aquele rei falou e teve que manter a ordem daquele rei anterior, porque a ordem do rei não se poderia revogar. Então, Vasti, ela perdeu a visão, né, e a dimensão do que realmente essa atitude de desobediência ao marido estava indo contra os próprios princípios que estabeleciam as leis e firmavam, consolidavam esse reino que ela representava. Então, ela não só desobedeceu o marido, mas ela desobedeceu o rei. A palavra do rei era uma palavra que não se podia revogar, não se podia mudar. Então, ela foi além, né? Não só infringindo a lei, mas a lei que não se revogaria. Então, ela não levou em consideração o sistema, né? O próprio sistema de governo que ela, como rainha, representava. Então, é algo que talvez para qualquer uma outra pessoa,
pudesse passar despercebido. Mas para ela, na posição que ela estava, isso não poderia passar despercebido de forma nenhuma. Inclusive tem a participação aqui que nós já respondemos, da Raquel, mas agora uma outra pessoa está escrevendo, que é a Cirlei, lá de Arroio do Meio do Rio Grande do Sul. Ela diz assim, submissão, 2 pontos, né, ou igual. Proteção ou ofensa? Não é? Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, não é? Então nós explicamos um pouquinho o que é submissão. Mas como o próprio pastor Rogerinho lembrou, nós temos, se você procurar tanto aqui no site da Rede Super, ou mesmo pelo YouTube, programas anteriores que nós falamos sobre submissão, você vai entender um pouquinho o que nós abordamos sobre isso, não é? Então, o entendimento na sociedade que nós vivemos hoje dá essa ideia de que submissão é ser subjugado, é ser capacho, oprimido. A gente sabe isso, mas não é isso que a Bíblia está falando, tá joia? E muitas vezes os homens têm uma interpretação errônea também, né? Achando que não, eu que mando, eu que determino, né? Ou seja, eu mandei, cala a boca. Não é isso também, né? Então, eu gostaria muito que você assistisse os outros vídeos, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, submissão é bênção, viu? É bênção. E muitas vezes as pessoas dizem assim, como que eu vou me submeter a um marido que não sabe administrar as finanças, não sabe educar os filhos, mas você submete a Deus amando seu marido, não é? E vice-versa. Então, tem muita coisa nesses vídeos, eu acho que nós falamos quase que uma semana, né? Uma semana inteira abordando sobre essa temática, tá joia? Então, você que está nos assistindo, busca ali, procura, que você vai ser ricamente abençoado. Olha, só uma preocupação que eu tive aqui, sim, que esse cara tem um nomezinho aqui meio complicado, que é Memucan, nomezinho assim meio... Ele, quando ele chegou na presença do rei, olha a preocupação dele, ele falou assim, que porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Exato. Você entendeu? Então a preocupação, né, desse Memucan lá foi tão grande que ele falou assim, olha rei, o que as mulheres agora vão fazer com seus maridos a partir da hora que ela, Vasti, desobedeceu o rei? Elas vão chegar perto dos maridos e vão falar assim, já que a rainha desobedeceu, eu também vou desobedecer você. Você entendeu? Já que ela não obedeceu, o rei, quem é você, quem é você? É o efeito cascata, né? Como o efeito cascata, pensa bem, né, como o peso que foi isso. E ele preocupou com isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.